Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Estamos ao vivo no nosso YouTube. Aliás, se inscreva, canal do YouTube do HJ Conference. Todo esse material, todo esse conteúdo estará disponível para você em breve. E agora estamos ao vivo com nada mais, nada menos do que Herisson Santos. Acertei? Herisson Santos. Aê, legal, Herisson Santos, ele que foi jogador de futebol, ele que esteve em grandes empresas aí trabalhando e também, nesse momento, é um grande palestrante que já está aí viajando o Brasil inteiro, mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho mais sobre isso logo mais também. Herisson, seja bem-vindo à Pequena Concórdia e também ao Papos de hoje. Primeiramente, imensa gratidão a HJ, a toda a equipe, por essa oportunidade, tá? De poder compartilhar um pouco da história do Herisson Santos, hoje o atual vendedor bom de bola, que a galera vai conhecer o porquê o vendedor bom de bola. E assim, eu me sinto honrado, né? Para mim é um grande case de sucesso, para mim é um sonho, né? Batalhei muito para poder chegar aqui mais uma vez. E essa conquista de hoje, esse momento aqui, já vai ser uma reflexão para que as pessoas possam entender que é possível, sim, você alcançar grandes resultados, independente da circunstância, da adversidade, independente de classe social, que é possível, está dentro de você. Basta você colocar o coração e sonhar. Não parar de sonhar um dia sequer. Uau, já podia encerrar o podcast aqui, porque já foi uma aula aqui, ó, já para começar. Brincadeiras à parte, mas a gente tem muito para conversar. Antes de mais nada, Herisson, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é em relação à Concórdia, a Pequena Concórdia. Tu nunca viesses para cá, né? Nunca tinha vindo para cá ou já veio para cá? Não tive oportunidade ainda. Quero conhecer, quero voltar outras vezes. Opa, legal, né? Legal. E assim, mas já estive o mais próximo aqui foi em Chapecó, né? Então é a primeira vez que eu estive aqui. Deus, acho que escolheu esse momento especial para conhecer a Concórdia no momento desse. Vai ficar para a história, né? O que tá achando aí do evento aí do HJ aí? Ah, fantástico, cara. Eu tô o primeiro bate-papo que eu tive com o pessoal aqui foi em março, né? Então estou desde março estou aqui sonhando com esse dia. Uau. E tá sendo mágico, é como eu imaginei, né? Eu acho que vai ser um pouco aqui até às 5 da tarde aqui ansioso para entrar em campo ali no palco. Vai entrar em campo ao vivo, né? Às 5 horas da tarde, então, né? E um momento de palestra, que legal. Ele que é palestrante também vai falar logo mais sobre isso também. Mas eu quero saber um pouquinho da tua história. Tá? Herisson Santos, de onde veio, cidade, família, nós estávamos conversando aqui em off também, vários percalços aí da vida, vários fatores aí que te fizeram muitas vezes pensar e repensar muitas coisas, mas de onde tu vens, tchê? Eu falei um tchê aqui porque, né, nós estamos aqui no sul, mas aí, tu é da onde, cara? Cara, eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Nossa! Né? Iniciei minha trajetória como vendedor ambulante, né? Um início difícil, filho caçula de uma mãe solteira, né, bem próprio da realidade brasileira, né? Mas sempre fui um menino sempre muito sonhador, né? Sonhava ser um jogador de futebol, por isso que veio o vendedor bom de bola e através das vendas, né, como vendedor ambulante, vendendo pastel, coxinha e aos domingos vendendo frango com minha mãe, foi onde eu consegui alcançar ali, ter recursos para poder realizar o meu sonho, né? Então, apesar da pouca idade ali, com 9, 10 anos, eu descobri que a vida nós teríamos que encontrar soluções para as adversidades. E eu não queria ser uma pessoa que frustrada e apenas com desculpas de falar que eu não realizei o meu sonho porque minha mãe não teve condições ou algo desse tipo. Então, com 9, 10 anos, eu entendi que o meu sonho dependia apenas de mim e a única alternativa era dentro das vendas. Então, assim, eu aprendi a vender para suprir uma necessidade que não tinha dentro da minha família. Desde os 9 anos? Desde os 9 anos. Caramba. Então, eu sempre falo nas minhas palestras que eu fiz uma pós-graduação, doutorado em vendas, em liderança, em proatividade, na minha infância, para suprir algo que não tinha na minha casa. Então, apesar da pouca idade, por diversas vezes, consegui contribuir com minha mãe até no sustento da casa. E de Feira de Santana? Feira de Santana. Bahia foi parar onde depois? Feira de Santana, depois eu fui para Londrina, né, onde eu fui traçar essa trajetória como atleta de futebol. Aí de Londrina passei pelo PSTC, Portuguesa, Vasco da Gama, São Bento de Sorocaba.
Depois fui para o México, tive uma experiência no México durante 3 anos. Primeiro lugar fora do Brasil foi no México. Não, primeiro lugar fora do Brasil, fui disputar um campeonato representando o Brasil na Copa do Mundo de 98. Não, peraí, tu jogou pelo Brasil, seleção brasileira. Exatamente. Fomos através de um projeto social, Aham. né? Tivemos a Copa Danone, né? Onde quem entregou o troféu foi o Pelé. Uau. Eu mostro nas minhas palestras, eu tenho uma foto do Pelé me entregando um troféu de destaque. Caraca. E aí fomos representar o Brasil na Copa do Mundo de 98, fomos vice-campeão mundial, jogamos preliminar do Brasil e Holanda, né? Foi para os pênaltis. E aí foi a primeira experiência fora do Brasil, fomos disputar um campeonato. E depois dessa trajetória que eu tive pelo Paraná, fui para o México, onde eu fiquei 3 anos no México. 3 anos no México e já teve ali um problema relacionado à língua. Como falar espanhol? Ou lá era tranquilo o português? Não, tive que aprender. Na marra. Na marra. Da noite pro dia. Atualmente eu falo 3 idiomas, o Sério? espanhol, o inglês e o romeno, que eu morei 3 anos na Romênia também. Caramba. E assim, eu não sei se vai dar tempo de entrar detalhadamente, mas após 3 anos no México, aprendi o espanhol, dava entrevista, escrevia espanhol e tudo. Eu fui para os Estados Unidos. Não vou colocar esse tema na palestra hoje, mas dos Estados Unidos eu fui para o México, fui ilegal, fui pelo deserto de Tijuana. Uau, cara, que aventura. Andei 2 dias pelo deserto até chegar em Santana, na Califórnia, onde eu trabalhei 10 meses de dishwasher, lavador de pratos, né? Então foi uma experiência bem bacana. Mas tu eras jogador? Eu era jogador de futebol e aí teve uma oportunidade para ir para os Estados Unidos, mas eu não tinha documentação. Ah, entendi. E aí fui ilegal, né? Até vinha conversando, né? Não é ilegal porque eu não tinha documentação, mas não é nada ilegal porque o que eu estava trabalhando era honestamente. Sim. Foi para comprar meu primeiro imóvel aqui no Brasil. Uau. E aí fiquei durante 10 meses nos Estados Unidos. Voltei para Londrina. Tive uma trajetória ali nas vendas, que foi passando fui pesquisador eleitoral, vendedor de calçados. Aí entrei na primeira multinacional, que foi a Ambev. E no primeiro ano de Ambev, eu fui o melhor vendedor nacional. Caramba. E o bacana disso tudo que a gente vinha conversando aqui, eu lembro como se fosse hoje, na entrevista para entrar no Ambev, eu fui questionado qual que era meu currículo para entrar numa das maiores empresas do mundo, né? Caramba. E eu falei que eu não tinha sido pesquisador eleitoral, vendedor de calçados e vendedor ambulante, né? E jogador de futebol. E o gerente me perguntou, falou, cara, mas isso é um currículo para eu te contratar para uma das maiores empresas do mundo? Mas num tom assim, não foi pejorativo, nada disso, né? E eu falei bem assim, realmente eu não tenho um currículo, mas eu tenho muita vontade. Potencial. Eu nunca desperdicei uma oportunidade. Se você me der essa oportunidade, eu te garanto que vou te entregar o resultado. E eu falo muito no segmento corporativo, que às vezes a pessoa, quando está precisando realmente do emprego, pede a oportunidade, fala que vai dar o seu melhor, e depois que consegue, principalmente depois dos 3 meses, acaba esquecendo tudo isso, né? E não valoriza. Então, eu sempre fui de valorizar muito as oportunidades, e eu queria fazer o possível e o impossível diariamente para poder realmente justificar aquela oportunidade que eu tive. E foi justamente isso que eu fiz. Hoje, quando eu falo de vendas e tudo, para as pessoas eu falo que às vezes tem tanta técnica engessada, né, de venda e tanto treinamento, as pessoas não conseguem obter resultado. E eu, com o simples aprendizado de um vendedor ambulante, colocando muita disciplina, muita ética, comprometimento e justificando aquela oportunidade, me fez me tornar o melhor vendedor numa das principais empresas do mundo. Caramba! E isso abriu uma porta gigantesca, porque eu mostrei que às vezes não sempre, né? O feijão com arroz bem feito e com muito amor tem um gosto sensacional, cara. Né? E assim supre a todos, né? Até as maiores classes, quando tem um arroz bem feito, bem feijãozinho, acaba degustando de uma forma gigantesca. Então foi assim que foi construindo a história do Herisson entre as vendas e também na área corporativa, mas sempre baseado em resultados, né? Não em promessas, não em teorias,
Por isso que eu sempre falo, eu só compartilho com as pessoas algo que realmente eu fiz, obtive resultado e sei que está no alcance de todos. O que eu tenho, o que eu fiz, que eu sei que não está ao alcance de alguém, eu não compartilho, para não prejudicar aquela pessoa. Legal, legal. E eu acho que é isso que falta muito hoje, principalmente nesse segmento da comunicação, de pessoas vendendo teorias ou ideologias para as pessoas, sem entender realmente de pessoas, sem realmente entender se aquela pessoa tem a capacidade intelectual ou financeira para poder pegar e enfrentar um desafio daquele, e ao invés de ajudar, acaba prejudicando. É verdade. Ou seja, muitas vezes até fala, mas da boca para fora, e não do coração, né? De algo que viveu, de algo que sentiu e também de que sabe que vai transformar a vida do próximo também, né? Exato. Eu não vou compartilhar algo, por mais que eu seja que é verdadeiro, mas se eu souber que existe algum risco para aquela pessoa. Então a gente precisa ter esse time, a gente precisa entender, antes de eu falar algo para alguém, eu preciso entender se realmente aquilo é compatível com aquele tipo de pessoa. Então é a questão da comunicação assertiva. Não é somente o que você vai falar, mas é entender se realmente aquela pessoa vai entender e se a pessoa está apta realmente de pegar e se desafiar a fazer aquilo. Entendi. Voltando um pouquinho, Ambev. Esteve quantos anos na Ambev? Eu estive quase 2 anos na Ambev, não é? E aí vem uma parte muito bacana, porque eu me desliguei da Ambev para voltar a jogar futebol com 27 anos. Como assim? Poxa, não, o cara estava se dando bem na Ambev, né? Um dos melhores ou melhor vendedor. Melhor. E ali diz assim, não, pô, agora chega, eu vou para outro lugar. Como assim, cara? Voltou a ser jogador? Foi uma loucura, todo mundo chamou de louco. Cara, não, eu tô achando loucura aqui, né, cara? Você vai pro concorrente, você vai fazer alguma coisa. Mas esse espírito, a Ambev, quem trabalhou na Ambev sabe que era muito competitivo, né? É um DNA Ambev, qualquer multinacional, né? É algo que te exige muito. E eu sempre fui sonhador, né? Quando eu resolvi me tornar palestrante, foi porque... Não porque estava na moda, foi porque eu entendi que a história do Herisson Santos, o que eu vivenciei, as experiências, os cases que eu obtive de sucesso, que precisava ser compartilhado para encorajar realmente mais as pessoas, né? Então, foi aos 27 anos, por um cara que não era um craque, né? Eu até fiz um podcast semana passada e eu falei, eu nunca tive alguém que virou para mim e falou, você vai ser um jogador de futebol. Caramba. Você é o craque. Entendi. E às vezes a gente deixa de conseguir alguma coisa porque a gente está esperando a aprovação das pessoas. Ou você deixa de fazer porque alguém falou que você não vai conseguir. Então, é ao contrário da maioria dos atletas, que as pessoas sempre teve alguém do lado, um pai, um empresário que falou, não, você vai conseguir tudo que você é craque. Eu sempre fui naquela questão de dúvida. Entendeu? Eu acho que não. Se for, mas eu acreditava nisso. Então eu falei, eu vou voltar. Eu vou tentar mais uma vez, independente da idade. Por isso que eu falo, você que está nos ouvindo, independente qual seja a sua idade, independente qual seja a sua história, você pode construir uma nova história a partir do momento que você começar a acreditar, você, do seu coração, que é possível e você fazer o seu melhor para que isso aconteça. Então eu percebi que naquele momento, apesar da minha idade, que a única coisa que me distanciava do meu grande sonho de voltar a jogar futebol seria da forma que eu iria me comportar na oportunidade que eu tivesse. E foi justamente isso que eu fiz. Eu aproveitei cada segundo, cada minuto, cada treino, como eu nunca tinha aproveitado antes. Caramba. E foi justamente isso que me levou, após os 27 anos, jogar em mais 5 países. Caramba, não, peraí, tu saiu da Ambev, voltou pro futebol e ainda foi pro exterior, cara. Mais 5 países, joguei 1 ano na Armênia, 3 anos na Romênia, Bulgária, Vietnã e por último na Malásia. Joguei Champions League da Malásia. Você tá brincando da que Ásia. Jogou a Champions, o Cafu jogou Champions League da Europa, eu joguei o da Ásia. É porque o futebol. Brincando, velho. Após os 27 anos. Mesmo tendo se aposentado, entre aspas, né? Mas talvez o sonho sempre continuou na cabeça aí, mesmo estando na Ambev, voltou, foi para 5 países. Teve que aprender línguas diferentes, se adequar ao futebol, porque tem cada país é diferente, né? Futebol diferente, idioma diferente, cultura diferente. Caramba, velho. Tudo diferente. E foram países completamente distintos um do outro, né? Não somente de futebol, mas de tudo.
E eu sempre falo de uma forma, assim, realmente muito desafiadora. Não tinha intérprete, não tinha os melhores recursos. Não tinha o Google ali para você, né? Não Fazer a tradução tinha nada online, disso, não tinha nada disso. Então, sempre tive que me virar realmente, Caramba. entendeu? E aí, cara, construí essa história que fantástica, eu sempre falo, não é melhor do que ninguém, mas é uma história que realmente inspira as pessoas, né? Principalmente as pessoas que desistiram de sonhar por causa da idade, por causa da circunstância. E aí o mais bacana disso tudo é que depois de toda essa vivência, quando eu saí da Ambev, que eu me apaixonei completamente, né? Sou muito grato por todo aprendizado que eu tive. Eu voltei, terminei minha faculdade, uma pós-graduação, e eu tinha o objetivo comigo mesmo que voltaria a trabalhar em outra multinacional. Enquanto os atletas pensam em ser treinador de futebol, alguma coisa desse tipo, eu tinha essa vontade de voltar para o segmento corporativo. Caramba! Depois de 6 anos jogando fora do país. E em pouco tempo, onde eu estava, estou vendo ali a marcazinha ali, Kraft Heinz. Caramba! Não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. 2 anos de Ambev, foram 6 anos em 5 países diferentes, jogando futebol aí, né, em vários segmentos aí, seja qual for aí, mas principalmente fazendo o seu trabalho bem feito e depois voltando para o corporativo de novo. Exatamente. Eu falo para as pessoas que, quando eu tenho assim oportunidade, falo, gente, eu não estava 6 anos fora do país trabalhando num segmento corporativo e depois voltei a inserir no mercado nacional com a bagagem de voltar de grandes empresas fora do país. Eu estava jogando futebol, realizando o meu sonho. Legal. E quando voltei, em pouco tempo, estava em outra gigante multinacional. Caramba, hein? Então, para você que está numa empresa pequena aqui em Concórdia, ou na cidade menor que seja do país, que sonha trabalhar em uma grande empresa, não entenda ou não acredite, não ache porque o tamanho da sua cidade ou a empresa que você está hoje é uma barreira ou é uma crença para que você chegue em uma grande empresa. Porque eu estava jogando futebol, voltei e retomei minha trajetória dentro de uma grande multinacional. E ali, quanto tempo você ficou ainda? Cara, aí que veio... Não, e vem a história, como é que tu entrou de novo, né, no corporativo? Pô, não, eu sou jogador aqui, eu já estive na Ambev e tal, daí eu fui jogador de novo e agora eu quero entrar aqui de novo. Como assim, cara? Primeiro, eu trabalhei em outras empresas, né? Fui gerente de uma empresa do segmento de material de construção, era supervisor. Olha que bacana, né? Meu primeiro emprego depois que eu parei, quem me contratou e me inseriu no mercado foi um ex-gerente da Ambev que me conhecia quando eu trabalhei na Ambev. Lembra de construir a história? Ele, mesmo sabendo que eu estava fora do mercado, ele conhecia minha competência como profissional e me contratou como supervisor. Eu coordenava 60 representantes comerciais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O crescimento nesse período que eu fiquei nessa empresa foi mais de 800%. Nossa. Quem trabalha de gestor sabe a diferença gigantesca que é você coordenar, supervisionar ou gerenciar uma equipe de vendedores CLTs e de representantes PJ. Muda completamente, tá? Com certeza. A abordagem, a forma de se comunicar é completamente, porque o PJ não tem obrigações e você não pode exigir nada para ele. Então você tem que conquistar e fazer os caras jogar no teu time. Então eu trazia muito isso do futebol. E assim foi um crescimento gigantesco. Então apareceu uma oportunidade para a Ambev ou para a Kraft Heinz em Londrina. E mais uma vez, através do meu resultado conquistado na Ambev, tinha uma pessoa que me colocou frente a frente com o gerente, né, da área, e eu fiz um bate-papo com ele e falei, cara, esse é o Erisson Santos. Eu tive a oportunidade lá atrás na Ambev construir isso. Se você me der também, eu não vou decepcioná-lo. Eu vivo por resultados. Ele falou, você está contratado. Eu acho que tinha mais de 2.000 pessoas na vaga. Caramba, hein? Ele me contratou. E aí, falando da questão do período, demorou até a primeira convenção de vendas da Kraft Heinz. Como assim, cara? Foram 10 meses eu de companhia, vinha muito bem. E aí, na convenção de vendas,
Foi em Goiás, da Craft House. Teve 2 palestras. Uma é do pessoal do Nexalista de São Paulo, Albert Hotman e sua equipe, falando de vendas. E aí eu parei ali, meus amigos e tudo, e falei, caraca, quando eu vendia pastel e coxinha lá na Bahia com 9, 10 anos, eu fazia tudo isso, cara. Só não usava esses nomes aí em inglês, esses termos, tudo, mas eu fazia tudo isso. Aquele neguinho da canelinha cinzenta para poder convencer a pessoa a não comprar o pastel na padaria e comprar com o neguinho ali. Eu usava tudo isso, cara. Essa questão de persuasão, marketing, de marketing, criar toda uma história. Eu fazia tudo isso, só não sabia esses nomes, mas eu fazia isso, que eu aprendi para vender. Quando eu saía com o meu carrinho de salgados lá, a minha meta é voltar sem nenhum. Independente do horário, eu preciso sair de casa e andar o tanto que foi e voltar sem nenhum. Essa era a minha meta. E toda vez que eu atingia a minha meta, eu subia uma quantidade um pouquinho mais, sempre um degrau a cada degrau, de 5 em 5. E ninguém te cobrava isso, você se cobrava disso. Eu aprendi, por isso que todo lugar que eu passei, eu entreguei resultado que eu não precisava e nem esperava ninguém me cobrar e falar. Eu sabia o que tinha que fazer e eu sempre queria entregar algo a mais. Eu me mentalizei, eu me programei para sempre entregar algo a mais do que me pedissem ou do que esperassem. Esse está sendo o grande diferencial na minha trajetória, não somente como pessoa, mas também profissional em todas as áreas que eu passei. Entregar sempre algo a mais, entregar o meu melhor. E aí, quando eu vi aquela palestra, falei, caraca, poxa, mas eu trabalhei em todo lugar que eu passei, eu entreguei resultado, cara. E foi usando esses termos aí. Às vezes eu não tenho essa nomenclatura, até porque minha história é baseada dentro do esporte. Uhum. Então não tem como exigir de mim falar igual esses caras falam, que tá... Pô, não tem como. A minha linguagem é linguagem simples e tudo, popular, mas o resultado, eu sei o caminho. É o resultado real. Real do negócio. Uhum. E aí, beleza. Aí no final teve a palestra do Giba. Aí eu vi a história do Giba e falei, caraca, mas eu também tenho uma história de atleta, cara. Eu vivenciei tudo isso que o Giba vivenciou também. Eu vivenciei o dia a dia, as dificuldades, eu passei perrengue pra caramba na Romênia, na Malásia, no Vietnã, passei cada situação que eu falei assim, o pessoal nem sabe que existe aqui no esporte, porque o pessoal conhece a história do pessoal que jogou no Real Madrid, no Barcelona. Sim. Você não vê nenhum ex-atleta que jogou na Bulgária tendo a oportunidade de falar e contar as experiências, que são experiências que acabam agregando também. Não, experiências, né? Muitas vezes, por exemplo, que nem o Tandy, ele conta bastante na palestra dele sobre a privação, por exemplo, de estar longe da família. Tu também teve isso? Eu tive isso, mas eu tive isso quando eu estava no México, que não tinha nem internet, era o tempo do MSN, que você tinha que entrar na sala de bate-papo. Hoje, para falar com minha esposa, eu sou casado, mandar um abraço para a Ludmila, para o Davi, para a Estela, meus filhos. Há 18 anos, sou casado, vou fazer 23 anos já com minha esposa. Eu lembro que eu tinha que ligar no orelhão, falar a sala do bate-papo da UOSC, que você nem pegou esse tempo aí. Ela tinha que entrar com um apelido e a gente descobria, a gente sempre usava o mesmo apelido na sala de bate-papo, a gente ia para uma partezinha privada para conversar nós dois. Caramba. Porque não tinha como conversar com o telefone. Sim. Então, poxa, cara, respeito pra caramba. Pô, Tandy, vamos conversar sobre isso aí pra você ver. Entendeu? Cara, respeito pra caramba. Sim. Então, quando eu vi a história de vida do Giba, respeito, gente fina pra caramba, tenho amizade com ele hoje. Acabei encontrando ele em Curitiba, após uma palestra. Falei, cara, eu tenho uma história inspiradora também, cara. Eu passei o deserto dos Estados Unidos, eu parei de jogar, voltei de jogar. E eu falei bem assim, mais uma vez respeitando tudo isso, eu falei, cara, e a minha história é a história do brasileiro que não pode desistir, cara, independente das circunstâncias, tem que continuar batalhando, acreditando, independente, se virar com o que tem. E eu falei, virei para os meus amigos e falei, cara, eu vou ser palestrante. Peraí. Da Craft House. Não, peraí. Aí tu volta para uma multinacional, aí de repente, não, agora eu vou ser palestrante. Tá, mas peraí, tu tem, né? Porque muitos dizem assim, não, o cara para ser palestrante ele tem que ser formado em comunicação, ou jornalismo, ou publicidade, alguma coisa assim, ou pelo menos aí estar dentro de uma multinacional, mas estar já no departamento direcionado para isso. E tu não tava nisso. Tu não tinha nada a ver com a situação. Não tinha nada a ver. Foi naquele momento ali que eu vi um insight, peguei a visão, assim, falei assim, opa. Tem tudo a ver comigo. Eu entendo de vendas. Uhum. Tem um case. Para que case melhor do que esse? Eu não tenho uma teoria das vendas, eu tenho a aplicabilidade da venda.
Eu fui lá, eu bati porta em porta e vendi. E também tem uma história impactante de vida. Eu fui atleta, eu vivenciei tudo isso. Agora eu quero testar e ver a capacidade que eu tenho de vendas. Porque vender o ketchup, vender a maionese de uma grande marca é fácil pra caramba, entendeu? A marca se vender um nome, ou pegar o filho de algum famoso e colocar para fazer palestra, como tem filhos aí de famosos fazendo palestra, porque é filho do famoso. Sim. Que o cara com 17, 18 anos, que bagagem o cara tem? Pô, não tô tirando, mas o que é que ele construiu realmente para poder, o que é que ele venciou? Porque para mim uma palestra, você compartilhar conhecimento, é vivência. Não é só um conteúdo, não é só um conceito. Não, e às vezes o cara nem tem nome, o cara é o filho do fulano. Exatamente, e vai. Aí eu falei assim, cara, eu vou testar. Eu vou me desafiar. Para mim tava ficando até assim um pouco meio que não tava sendo para mim inspirador, não tava me motivando. Tava muito, não que fácil, mas não, eu gosto de desafio. Eu falei, eu vou testar para ver até onde eu chego como palestrante. Mas para que isso alcance, eu não tenho que pegar e vender algo que eu tenho, colocar grana e fazer isso acontecer, porque nem todo mundo tem. Eu quero ver se é possível você chegar sem investimento. Caramba. Eu não vou me desfazer de nada que eu tenho, do pouco que eu tenho, para colocar em algo que eu nem sei realmente se é isso que eu quero. E aí, como é que eu fiz? Me desliguei da Crafting House e comecei fazendo palestras em escolas públicas. Caramba, velho. Foi onde eu comecei a ver aqui no bate-papo anterior que você falou do Instituto. Eu tenho o Instituto Herisson Santos. Sério? O que é o Instituto Herisson Santos? Uau. Eram as palestras que eu comecei a fazer em Londrina e região, em escolinhas de futebol, em escolas públicas, nas principais bairros carentes de Londrina. E aquilo começou a gerar um impacto positivo naquelas crianças, que era a história do menino pobre, de mãe solteira, negro, nordestino, sozinho, que ninguém nunca acreditou, que deu uma volta ao mundo jogando futebol, realizando seu sonho, que nunca teve um pai ali do lado, que nunca teve ninguém acreditando, mas que foi possível realizar seu sonho e construir uma família, mora em um bom lugar em Londrina. E aquilo ali começou a ser muito impactante. E aí foi onde eu falei, caraca, eu acho que eu fui escolhido para isso. E aí chegou um momento que eu fiz uma palestra na escola pública e veio um adolescente, e as crianças, eu tenho vários depoimentos, as crianças chorando e tudo, né? Se identificava muito com a história. Da Toy, eu sempre falo dela, porque aí foi onde virou a chave realmente, que eu falei, cara, é uma missão que eu fui escolhido. Essa menina veio falando comigo, chorando depois de uma palestra, que o sonho dela era ser lutadora de kickboxer, mas que não conseguia, porque a mãe diarista, né? O pai trabalhava de auxiliar na construção civil, e às vezes ela não tinha nem dinheiro em casa para poder ir treinar, para poder fazer as coisas, e ela tinha sido campeã brasileira 2 vezes, e não tinha conseguido viajar para fora do país, porque não tinha recurso. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu não tenho condições financeiras de estar te dando esse suporte financeiro, mas tirando o financeiro, conta comigo, que é possível sim. Aí eu falei, respeito a religião de todo mundo, mas eu tenho minha crença, e falei assim, ó, faz a tua parte, o resto Deus faz. E ela voltou a treinar, e aí chegou uns 10 dias depois disso aí, ela ligou para mim de manhã chorando que ela não ia conseguir viajar para Maringá para disputar o Campeonato Brasileiro, porque ela não tinha o dinheiro. E eu perguntei quanto que era? R$80. Caramba, velho. E aí eu peguei e fui. O único dinheiro que eu tinha naquele dia, dei para ela. Ela foi campeã brasileira de kickbox. E aí ela falou para mim, e agora? Ganhei o direito de ir para Cancún, no México. E eu falei, e agora? E agora, meu Deus? Falei, ó, você vai dar um jeito. E aí comecei a procurar lá em Londrina, empresários e tudo, e ninguém quis ajudar, né? E aí consegui falar com o presidente do Londrina. Primeira vez que eu fui falar com ele, expliquei, falei, cara, não é para mim, é para uma pessoa que passou na pele o que eu passei, expliquei a história para ele. No primeiro dia, o nome dele é Sérgio Malucelli, eu tenho que falar sempre esse nome. Ele assinou o cheque e me deu, nominar o meu nome, para comprar a passagem da menina para ir para Cancún.
Assinou, não colocou o valor, quanto você precisa, mas colocou nominal no meu nome, assinou e falou assim, ó, pode comprar a passagem dela. Caramba, e essa menina, num bairro dos mais carentes de Londrina, foi para Cancún, no México, foi campeã do Pan-Americano de Kickbox. Caraca, eu tô me arrepiando aqui. Velho. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, eu vou ter que me tornar realmente palestrante. Então, durante 2 anos, fiquei palestrando em escolas públicas, bairros carentes de Londrina, e procurando empresas que pudessem me auxiliar para que eu pudesse continuar fazendo esse tipo de trabalho. Chegou um momento que eu comecei até a passar dificuldades financeiras, que eu deixei de trabalhar para poder fazer isso. E aí eu falei, cara, eu vou ter que virar a chave. Eu vou ter que sair desse social e migrar para o corporativo, para em algum momento alguma empresa vai entender a importância disso, ou eu vou ter meu próprio recurso e vou continuar fazendo isso que eu quero fazer. E aí foi onde as coisas despontaram e eu comecei a palestrar. Hoje eu palestro para todo tipo de segmento, porque como tem a vivência de atleta, de vida e a corporativa, eu consigo personalizar a fala para qualquer tipo de público, porque eu vivenciei aquela atmosfera corporativa e as pessoas não entendem às vezes quando eu começo a falar, porque realmente não é normal um ex-atleta realmente que jogou, mas vivenciou a experiência de 2 gigantes como essa e deu resultado, entregou o resultado. Então não é só passar, é o resultado que eu entreguei, eu tenho um case. Eu posso vir aqui falar, ainda mais que eu sei que vai ter gente da Ambev e da Kraft Heinz, que eu entreguei resultado em 2 das maiores empresas do mundo. Eu não tenho uma teoria, uma filosofia, eu tenho um case de sucesso de 2 gigantes. É uma realidade mesmo. É uma realidade comprovada. Como eu te falei, eu fiz entrevista, aproveitei a oportunidade e entreguei o resultado. Não é uma teoria. E aí as coisas vieram acontecendo e a gente está conversando aqui em off. Eu falei, como é que o Herisson chegou no HJ? Pois é, né, cara? Agora eu quero fazer aqui até uma abertura aqui, porque você saiu de uma multinacional, né? Depois aí de palestrar em escolas pequenas, né? Aí de bairro, muitas vezes, para crianças lá que têm sonhos tal qual, né? O Herisson tinha. Para crianças que muitas vezes não tem quem indica, ou quem coloca, ou quem, né, apadrinha. Você pôde fazer isso, de certa forma, com muitas pessoas, né? Você colocou um exemplo aqui dessa campeã pan-americana. E depois disso, então, o crescimento veio porque, pô, virou a chave. Eu preciso ir além. Eu preciso estar, né, em outros lugares. Não só porque eu quero, mas porque tem pessoas que precisam receber isso, né? Que eu aprendi, todo esse propósito que eu aprendi na minha vida, porque tem muitos Herissons, né? Muitos homens e mulheres que estão também querendo, seja ir para o futebol, seja para uma corporação grande, seja ser palestrante, indiferente. E você resolveu, não, agora eu vou. E parou no HJ. E parei no HJ. Eu tive, há uns anos atrás, com grandes palestrantes, inclusive uma das empresas que eu procurei, até mandei o print da foto do Rick Chester e falei bem assim, olha, eu quero sua ajuda. Isso eu estava palestrando em escolas públicas, em bairros carentes. Eu quero a ajuda de vocês para chegar onde ele chegou e seguir mais adiante ainda, que é resgatar sonhos e a fé das pessoas. Uau. E essa empresa virou para mim e falou bem assim, você precisa da gente para chegar onde ele chegou? Caraca. E aí eu falei, doeu muito aquilo ali, mas eu trabalhei intensivamente e depois de 6 meses eu estava em Feira de Santana, na Bahia, na cidade que eu comecei vendendo pastel e coxinha, palestrando lado a lado com o Rick Chester, o maior evento do Norte e Nordeste, show de vendas. Uau. E aí estive lá e agora estou em um dos maiores eventos do sul do Brasil. E mais uma vez, eu tenho um padrinho muito forte, que é o padrinho que todos nós temos, que é Deus, e muito trabalho, muito princípio, muito valor. Eu trabalho muito em cima disso, de princípios e valores, muita ética. Mas, assim, quando eu tenho uma meta, um objetivo, um sonho, eu trabalho intensivamente até alcançar. Porque eu já sei que é possível, eu já sei o caminho. Eu sei que você trabalha, você planta, rega, e depois você colhe. É inevitável, principalmente quando você faz isso sem passar por cima de ninguém. É verdade. Entendeu? E, principalmente, quando existe um propósito maior, que esse propósito não é financeiro e nem fama, nem ego, nem nada. Você sabe que tem pessoas ali que precisam de você. Então, quando você tem essa percepção disso,
Um dos insights que eu criei é quando priorizamos a necessidade do próximo, descobrimos o caminho mais fácil para suprir as nossas. Boa. Quando você se depara, seja nas vendas, em qualquer outra coisa, que o principal objetivo não é o financeiro, nem o teu, é de outras pessoas, isso te fortalece e te dá energia, porque às vezes você pensa em desistir, você olha para trás e você fala, poxa, não é só a minha família, tem dezenas, centenas, milhares, principalmente de crianças que precisa ouvir a minha história, precisa voltar a sonhar. E como foi possível realizar o sonho da Toia, como foi possível tirar outras crianças das drogas, mostrando uma história que é possível realmente, independente da circunstância, independente de ter ou não ter ferramentas. Isso te move, te traz uma fortaleza, que eu acho que é o que mais me faz ser forte e não desistir. É justamente isso, porque não é o propósito da fama nem o financeiro. Existe algo bem maior. Então, assim, quando eu tenho oportunidade, agora que é o HJ, que estoura mesmo, não estou nem aí, é assim, eu não sou um palestrante modinha que está buscando fama e muito menos riquezas. Eu sou uma pessoa que realmente entendeu que essa história precisa realmente ser compartilhada. Então, enfrentei o que precisou para estar aqui hoje. Então, e o bacana, eu preciso cortar aqui porque assim, ó, o bacana é que você está no HJ não porque o Ricardo te chamou para vir aqui, e não tem nada contra, né? Quem faz isso, sim, não tem problema nenhum, né? Mas assim, porque você veio atrás. Porque você disse assim, não, poxa, eu estava lá em Feira de Santana, eu estava lá no evento X, evento Y, e eu quero estar também no HJ Conference. E você fez questão de vir aqui. Exatamente. Porque você sabe que aqui tem pessoas também que precisam ser impactadas. E só para dar algo bem bacana, alguns dias depois que tinha confirmado a minha presença, o Ale me procurou no LinkedIn para me convidar para HJ. Caraca, mano, que massa. Aí ele me procurou, cara, beleza, beleza. Então, assim, as coisas acabam encaminhando e se encaixando, entendeu? Tudo coopera. Eu mudei um pouco do versículo, falei, tudo coopera para o bem daquele que trabalha muito, com muita ética e com propósito. As coisas vão se encaixando. Então, eu procurei, mas veio a confirmação que o Ale falou, cara, eu preciso de você aqui também. Bora lá. Então, casou. Eu falei, tamo junto. E desde o início eu falei, gente, estou disposto. O Ali falou que ia ter esse... Eu falei, Ali, se quiser, eu vou 2, 3 dias antes. Eu vou, tô junto. Não, legal, cara. É muito bacana, cara. É muito bacana quando você descobre realmente... Você se desconecta dessas modinhas, você desconecta desse carnaval que tá aí afora e você começa realmente a ter um olhar um pouco diferente, né? Pensar um pouquinho, como o pessoal fala, né? Fora da caixa, mas não pensar para você, pensar num crescimento. Então, o que o HJ tá fazendo, oportunizando histórias como a minha e das outras pessoas que estão aqui. Tem pessoas famosas e pessoas também que não são famosas de vir aqui contribuir para um crescimento. Eu acho que é algo gigantesco, é algo que realmente precisa ir para outros estados. Precisa essa forma que o HJ está fazendo, entendeu? Então, assim, para mim é uma honra gigantesca. Eu acho o fato de eu estar no HJ, só a trajetória do Erisson Santos, palestrante, de estar aqui no HJ, eu acho que já é um motivo para que as pessoas que estejam nos ouvindo acredite que é possível realmente, daqui a algum tempo, elas estarem aqui também, mas é tudo uma construção. Verdade, verdade. E quando tu tava falando, eu fiquei pensando assim, né? Ontem, por exemplo, nós tínhamos aqui Cafu aqui sentado conosco aqui, né? O Cafu e a Mariá estavam aqui sendo entrevistados aí. Quando tu tava falando, eu fiquei pensando assim, cada um tem a sua história. Onde chegou, né? Cada um chega ali, né? E beleza. Mas cada um tem a sua história, cada um tem os seus percalços, cada um tem os seus problemas. E como é bom que seja Tandy, seja Cafu, seja, né, quem for, seja Erisson Santos. E aí, né, tem um fator que eu acho muito bacana na tua história, que tu comentou antes comigo também, que você esteve não só no futebol, você esteve no corporativo, você esteve lá palestrando para a galera lá na escolinha pequena lá. Você vivenciou várias formas diferentes. Você, tenho certeza que passou sede no deserto. Sede, fome. Eu tenho certeza que em muitos lugares você ficou totalmente desamparado até. Eu tive uma experiência
um pouco antes da pandemia. Numa segunda-feira eu estava palestrando a principal escola de Londrina, onde estudam os filhos dos empresários mais importantes de Londrina. Foi até um desafio, porque, poxa, foi o primeiro negro que entrou na escola para poder falar para os alunos, né? Caramba, velho. Primeiro negro. Que desafio, hein? Desafio gigantesco. E os melhores profissionais da região já estudam. Então, dificilmente entra um profissional para compartilhar conhecimento com os alunos, porque os melhores já estão lá. Mas o mercado entendeu que o que eu tinha para compartilhar, as pessoas que estavam ali entre os melhores não tinha, e eu conseguiria contribuir. Então, eu estava numa ponta do iceberg. E na mesma semana, na sexta-feira, eu estava no Sense, palestrando, que é o Centro de Reclusão a Menores. Bom. Palestrando, palestra de 30 a 40 minutos, com a média de 6 a 7 menores infratores. Tinham assassinos, dependentes químicos. Cara. E o bacana foi que foi bem desafiador, porque os policiais, quando levavam, estavam levando de 1 em 1, para não correr risco de alguma coisa lá. Rebelião, qualquer coisa. Exato. E colocaram 5, 6, até 7 comigo na cela e me perguntaram em quanto tempo eu voto. Imagina pra você fazer uma palestra. Pô, fica aqui, né? Pô, não vai não, né, velho? Fica aqui do meu lado, cara. Ai, caramba, cara. E eu trouxe um insight bem bacana para essas crianças, que cair não é fracassar. Fracassar é não levantar. E mostrei para eles, naquele momento difícil, que o que eles tinham feito não tinha sido um fracasso, apenas uma queda. Que eles precisavam se preparar, aproveitar aquele momento e refletir o que eles poderiam ou não fazer e o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar quando voltasse para a sociedade. Queria ser discriminado, que ia ser muito mais difícil, mas que seria possível. E isso foi muito bacana, foi experiência gigantesca, e tudo isso foi lapidação, né? Hoje eu entendo o porquê Deus me colocou em todos esses locais, em diversos segmentos, porque Ele estava me preparando para que eu estivesse aqui hoje no HJ e poder compartilhar essas visões, reflexões completamente diferentes. Por isso que eu falei com você que eu inicio minha palestra com essa frase, que toda história tem o seu valor e tudo que tiver valor é porque teve uma grande história. Uau. Então, independente de quem você seja, independente onde você estiver, você pode construir a sua própria história e essa própria história vai ter valor um dia. Caramba. Então, por mais de eu não ser conhecido, não ser famoso, não ter jogado em grandes times, mas tudo que eu vivenciei, da forma que eu vivenciei, hoje tem muito valor e por isso eu estou aqui no HJ. E é o que muitas pessoas acabam vivenciando. A maioria da galera vivencia esse meio termo, muitas vezes. Jogadores de futebol, nem todos são famosos, outros desistem logo cedo, e você conseguiu manter isso. A gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Erisson, que papo legal, que papo massa. Assim, ó, me identifiquei muitas vezes, muitos momentos, muitas falas tuas. Me arrepiei aqui e eu, cara, assim, ó, o brasileiro sente muito daquilo que você falou. O brasileiro vive muito daquilo que você vivenciou. O Erisson, aquele que foi jogador, aquele que foi vendedor, aquele que é palestrante, mas também continua ainda jogador, porque está na tua alma. Aquele que continua vendedor, porque também está na tua alma. Está tudo no teu coração também. Esse Erisson vai estar hoje aqui no HJ palestrando para essa galera. Para a gente encerrar aqui, um spoiler do que vem aí nessa palestra. A câmera é tua. Cara, assim, é muita coisa, mas eu quero finalizar com um insight que é muito forte, que eu gosto muito, que é: o ato de sonhar é a coragem de colocar em prática o desejo do coração. Você precisa ter coragem para sonhar e colocar isso em prática diariamente. Seja qual for a circunstância, a adversidade, não deixe que isso se torne uma crença e que te limite para que você alcance seu sucesso. Acredite na sua história, mas para que essa história tenha valor, só depende de você, de a cada oportunidade fazer o seu melhor, entregando excelência, que essa trajetória vai te levar ao sucesso. Então, hoje eu me sinto uma pessoa de sucesso, não porque o que eu conquistei financeiramente, mas sim pelo que eu me tornei e o propósito que eu descobri, que é realmente de ajudar pessoas.
Erison Santos, um homem de grandes histórias, esteve no Papos de hoje. Obrigado. De coração. Obrigado mesmo. Mexeu comigo, certamente mexeu com todos que estiveram conosco e estará no HJ. O que tu tá achando de toda essa loucuragem aqui, cara? Eu não vejo a hora de sair correndo para poder ver tudo isso aí. Tu chegou aqui, né? Já vi direto. Cara, olha, um bom HJ para ti, uma boa palestra para ti. Né? Entendi já da tua crença, que Deus te abençoe, tá? Nesse grande evento, que Deus abençoe a tua vida, a tua família em geral. E também, né, esse teu propósito de vida como palestrante que seja, né, de muito sucesso, não financeiro, mas para o teu coração e para a tua vida. Tamo junto. Obrigado, meu parceiro. Obrigado, Erison Santos, conosco aqui no Papos de hoje. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.